Não te cales, Senhor. Pai, que o nosso coração possa estar preparado como terra fértil para receber a boa semente da fruta. Pai, como nós recebemos ontem, queremos receber hoje. Pai, querido, muito obrigado por essa tarde, no nome de Jesus. Amém. Saúdo a amada igreja do Santo Gloriosa Pai do Senhor. Amém. Saúdo a amada igreja do Santo Gloriosa Pai do Senhor. Amém. Amém. De muita alegria estar aqui. Conhecendo mais um pouco, em breve estaremos todos no céu, né? Obrigada, amada. O Senhor confirmou a palavra que Ele me deu por 2 vezes. Eu fiquei impactada porque Deus me dava o tempo inteiro essa palavra e eu falava assim, mas Senhor, hoje eu tenho que falar da crucificação, não, mas eu quero essa. Aí eu fiquei, não, mas... E aí Deus confirmou aqui. Vamos lá. A palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra em 2 Samuel 23:8. Eu sou pastor itinerante, faço parte do Ministério Assembleia de Deus Sarando Feridas. O meu pastor é o Davidson Talon, eu estou aqui com a cobertura, a bênção e a autorização dele. É muito bom poder estar aqui num dia como esse de feriado, falando do que o nosso Deus é capaz de fazer na vida de todos nós, né? Então vamos lá. 2 Samuel 23:8. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve. Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se juntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão, e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele, somente a tomar o despojo. E depois dele Samar, filho de Ageu, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Somente até aí podeis assentar. Para a gente falar sobre os valentes de Davi, eu preciso voltar um pouquinho para falar sobre Davi. Por isso eu disse que a palavra que o Senhor me deu foi confirmada por 2 vezes. Vamos lá. Davi, ele era ruivo. A Bíblia vai dizer que ele era o menor da sua casa. Naquele tempo, ser ruivo era ser considerado amaldiçoado. E ele, além de ser o menor, ele ainda era filho legítimo. E quando o profeta Samuel chega à casa do seu pai, a casa de Jessé, para ungir e seria o novo rei de Israel, porque o Senhor já estava desprezando a Saul. Por que o Senhor desprezou a Saul? Porque Saul começou bem na presença. Todavia, no meio do caminho, Saul se perdeu. Saul começou a consultar outros deuses. Saul fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porque se você quiser conhecer uma pessoa, dê a ela poder. Dê a ela poder. E ele se perdeu, ele se perverteu. E ali o Senhor rejeitou. Mas a gente precisa ter em mente que nunca foi plano do Senhor dar a Israel um rei. Porque ele queria estar ali governando o reino do povo. A ideia de um rei para Israel foi uma cobrança das pessoas. Porque nós temos a tendência de querer que as coisas sejam do nosso jeito. Nós temos a tendência de querer dizer a Deus como Ele deve trabalhar nas nossas vidas. Nós temos a tendência de querer
os planos dele são infinitamente melhores que os nossos. Então, Israel passou a ter rei porque o povo pediu rei. E Saul começou bem, mas no meio do caminho ele vai se perder. E o que eu entendo com Saul, mais importante do que começar bem, é que eu permaneça. O Senhor sabe que na minha e na tua trajetória nós podemos errar. Nossa natureza é humana. Nós somos falhos, nós somos corruptíveis, nós temos fraquezas, nós temos debilidades, nós temos o dia mau, nós temos o dia em que parece que a gente não tem mais força. Mas mais importante do que começar bem, eu preciso permanecer, eu preciso continuar. Aleluia. Então, quando Saul faz o que é mal aos olhos do Senhor, o Senhor despreza. O Senhor já tinha escolhido um novo rei. Mas o Senhor queria que o profeta Samuel ungisse a esse rei. E eu me questionava muito, e eu me questiono muito sobre isso. Por que vai ungir Davi rei ainda criança? Por que vai ungir Davi rei antes? Por que ele não ungiu quando ele assumiu o trono? Eu fiquei me questionando isso. E a pastora falou aqui sobre projeto. Só enxerga projeto de Deus pequeno que pode dar crescimento ao projeto. E às vezes o projeto é pequeno, mas Deus tem um plano tão grande nesse projeto que Ele separa e Ele quer ungir desde pequeno, porque Ele sabe o nível das batalhas que vai enfrentar. E Deus é aquele que não envia eu e você para a batalha sem preparação. Então o profeta chega na casa de Jessé e está todo mundo tomando banho, está todo mundo arrumado, a mesa está posta. E Samuel começa a olhar todos aqueles filhos de Jessé em busca de quem seria escolhido pelo Senhor, como que seria ungido. Ele começa, bota a mão em um, bota a mão em outro, porque o Senhor falou para ele ir e disse que ia ungir, mas não disse quem era. Não disse quem era, então ele coloca, bota a mão em um, bota a mão em outro, bota a mão em outro. O Senhor, não é esse, não é esse. Eu imagino o profeta, não, deve ser aquele. Olha, ele tem olhos azuis, ele tem porte de príncipe, ele é grande, ele é forte. Nossa, olha a postura, eu acho que é aquele. E não foi nenhum deles. Então ele vira para Jessé e fala, acabaram os seus mancebos? Tem mais filhos? Ele fala, ainda resta um, que não está aqui, está no campo, cuidando das ovelhas. Aqui eu entendo duas coisas. Primeiro, Davi era desprezado dentro da sua própria casa. Porque se Davi fosse alguém considerado honrado, vai chamar Davi agora, manda tomar banho e sentar que o profeta não chegou. Havia um costume na Bíblia, não se podia receber profeta de qualquer jeito. Então, e sempre mandava perguntar, sua vida é de paz? Porque o profeta, quando vai na casa de alguém, ou é uma notícia muito ruim que ele vai trazer, ou é algo muito bom. Ou é o recado que Deus deu ao profeta. Então não recebia o profeta de qualquer jeito. Tinha mesa, tinha um banquete. Impossível que não avisassem a Davi se ele fosse alguém querido. Todavia, quando ele vai, o profeta vai ungindo todo mundo e Deus fala que não é, até que ele fala, olha só, não atentes à aparência, porque eu olho o coração. Sabe o que é isso? É Deus pegando quem não é e levantando para confundir os que se acham. Porque muitas vezes querem pegar a gente aí fora. Não, tem porte, tem posição, tem isso. Ah, não tem vida, não tem missão, não tem comunhão. E às vezes os que ninguém dá nada. Ah, é louco, é doido. Vai chegar a lugar nenhum. São os que Deus levanta. São os que Deus dá crescimento. São os que Deus dá estrutura. São os que Deus dá raiz. Porque toda semente, uma vez plantada, ela tem que passar pelo tempo do esconderijo. Que tempo é esse? Um tempo em que ela está germinando escondida embaixo da terra. Só que antes dela sair para fora, ela tem que crescer para dentro. Por que ela tem que crescer para dentro? Porque se ela crescer com raiz superficial, vai vir o vento, vai vir a tempestade, ela não vai sobreviver. Mas a semente precisa lidar com o tempo.
escondida embaixo da terra, e que a raiz dela precisa ser profunda. Porque quanto mais profunda, mais estrutura ela vai ter para sair da terra. Então, Davi entra. Quando Davi entra nessa casa, ele é ungido a rei. E eu consigo imaginar aqueles irmãos que zombavam, aqueles irmãos que humilhavam, que o envergonhavam, porque ele era ruivo. A história me diz que ruivo era considerado amaldiçoado. Ele era o menor, ele era pastor de ovelhas. Que honra que ele tinha na casa, nenhuma. Eu imagino todo mundo tomando banho, arrumado, Davi chegando todo suado, todo sujo, porque ele estava cuidando de ovelha. Todavia, ele primeiro, olha só aqui, olha que profundo, gente. Primeiro Davi foi honrado dentro da... A gente precisa aprender a ler a Bíblia e enxergar nas entrelinhas as lições que o texto nos traz. Porque eu vejo um Davi que, apesar de tudo isso, o texto não me diz que ele batia a boca, o texto não me diz que ele retrucava, o texto não me diz que ele era rebelde, o texto não me diz que ele fugiu de casa, o texto não me diz que ele desobedeceu. Não, Davi era alguém que obedecia. Davi era alguém que aceitou a afronta e a situação em silêncio. Davi era alguém que nem contava as coisas que aconteciam com ele, porque não iam acreditar. Todavia vai chegar um momento em que vai se levantar um gigante filisteu que vai começar a afrontar o povo de Israel. E, gente, isso aqui é muito profundo. Porque esse gigante se levanta no campo de batalha e todo dia ele fala: dê-me um homem para que eu possa guerrear. Dê-me um homem para que eu possa guerrear. E todos temiam, todos tinham medo, inclusive o rei Saul. E a Bíblia vai dizer que o pai, veja bem, não foi Davi que saiu de casa e falou: eu vou para a guerra porque eu sou soldado. O pai mandou ele para o campo de batalha. Mas ele não foi para o campo de batalha para guerrear. Ele chegou no campo de batalha porque o pai mandou ele ver como é que estavam os irmãos e levar um suprimento de alimentação para os irmãos. Ele foi em obediência. Quando ele chega lá, ele vê um cenário de batalha, vê um gigante afrontando o povo de Deus e vai procurar saber, para aí, o que acontece? Que benefício vai receber quem se dispor a lutar? Mas nisso, veio o irmão dele para afrontar. O que você vem fazer aqui? Bem conheço a sua presunção. E cadê as suas ovelhas? A Bíblia vai me dizer que esse irmão veio afrontar. Porque toda vez que eu e você nos dispomos a fazer algo grandioso para o Senhor, vai levantar alguém para dizer que a gente não é capaz. Vai levantar alguém para dizer quem você pensa que você é. Vai levantar alguém para nos humilhar, para nos envergonhar, para nos afrontar. Porque a estratégia do inferno é nos paralisar. Eu estava estudando esses dias e eu vi uma coisa muito profunda. Muito profunda. Quando o povo de Israel está lá no Egito, morre todo mundo e levanta o outro faraó, ele olha para aquele povo escravo e fala: preciso usar de astúcia com esse povo, porque eles são muito grandes, eles são muito numerosos. Gente, eram escravos, não tinha arma, não tinha tática de guerra, só sabia servir como escravo. Como que aquele povo era grande e tão poderoso? Sabe o que eu entendi quando eu estava estudando isso? Toda arrepiada. O meu e o teu inimigo sabe mais do meu e do teu potencial em Deus do que nós mesmos. O meu e o teu inimigo quer parar a gente agora que somos pequenos, porque ele já viu o teu potencial de crescimento em Deus. Ele sabe mais de você do que você. Ele sabe que você se acha pequena, mas ele sabe que você vai se tornar grande. Então ali o irmão dele tenta parar ele, porque sabia que se ele entrasse ali, algo ia acontecer. Qual foi a estratégia de Davi? Davi discute? Não. A Bíblia me diz claramente: e desviou-se do seu irmão. Porque quando vê a afronta, quando vê a calúnia, quando vê a gente vai dizer que você não é ninguém, você precisa tapar os seus ouvidos, virar e continuar. Aleluia. A gente não precisa de aprovação aqui na terra. A gente precisa da aprovação de Deus. Porque toda a bondade na minha e na tua vida vem dele. Então você está orando, está jejuando, está ajudando
A unção vem. Na hora certa, a colheita do que você plantou vem. Por quê? Porque todo bem provém de Deus. Para com essa história. Não porque o meu patrão não vai me ver. Não porque o meu marido não vai. Eles não precisam te ver. Quem tem que te ver é Deus. O problema da gente é que nós queremos ser vistos pelos homens. E se a nossa expectativa estiver no homem, nós seremos frustrados. Mas se a nossa expectativa estiver em ser excelente, em fazer o nosso melhor, para que Deus nos veja, Ele ordena a bênção. E se Ele ordena a bênção, a promoção tem que sair. Se Ele ordena a bênção, o marido que dizia que não tem que abençoar. Então o que vai acontecer com Davi? Ele vai até Saul e se oferece para lutar com aquele gigante. Quando ele se oferece a Saul para lutar com aquele gigante, aí ele conta o que ele fez. Você não vê em nenhum outro momento na Bíblia ele contando o que ele fazia, o que ele acontecia. Porque quem é, mostra que é. Quem quer muito falar que é e faz, não é nada. Meu Deus. Aí ele chega para o rei e fala: olha, eu já matei urso, eu já matei leão. Deixa eu ir, deixa eu tentar. E eu vejo um Saul preocupado em proteger Davi. Talvez pensando assim: ó, ninguém se ofereceu, esse menino está se oferecendo, eu vou tentar proteger, para poder não ser um massacre tão grande, senão depois ainda vão me acusar de não ter protegido o menino. Aí Saul pega as ferramentas, as armaduras e dá a Davi. Davi veste a armadura, veste tudo aquilo, mas ele logo resolve tirar, porque ele fala assim: eu não consigo andar com isso, porque eu nunca usei antes. Sabe o que eu vou entender aqui? Ferramenta do outro não vai prosperar meu caminho. Estratégia do outro não vai prosperar o meu caminho. Invejar o trabalho, o marido, querendo o outro, não prospera o meu caminho. Cada um, Deus vai dar uma ferramenta, uma estratégia, uma unção e um talento diferente. Então não tente pregar se o seu talento é cantar. Não tente cantar se o seu talento é amar, é abraçar. Eu abraço a pessoa como ninguém. Eu percebo o coração ferido como ninguém. Eu oro como ninguém. Faça o talento que Deus te deu. Aleluia. Toda vez que eu tentar ser algo que eu não sou, o meu caminho não vai prosperar. Querer o marido do outro não prospera o meu caminho. Deus abençoa sim, mas Ele jamais vai quebrar um princípio para cumprir uma promessa. Então para! A gente está vendo por aí, está muito escrachado no mundo. Mulher sendo amante do outro, destrói, faz outra família, vai lá na primeira coisa aí no Facebook. Presente de Deus, para de usar o nome de Deus em vão. Presente nenhum. Tem uma colheita de maldição caindo na cabeça dessa mulher a qualquer momento. É só olhar, é só esperar o tempo. Porque o tempo, ele é sensacional. O tempo, ele bota tudo no seu lugar, revela todas as mentiras. O tempo, você não precisa discutir com ninguém, não, deixa o tempo. A colheita sempre vem. E sabe uma das coisas que eu acho mais lindas no Senhor e na Bíblia? É que Ele quis destruir todo mundo lá em Noé. Só que depois Ele se arrepende. Olha só, um Deus que se arrepende de fazer mal. Ele vai e lança uma lei universal em Gênesis 9, que vai dizer o quê? Enquanto a terra durar, haverá dia e noite, plantação e colheita. Aqui Ele falou assim: galera, é o seguinte, se você plantar, você vai colher. Estou lavando minhas mãos, agora eu não destruo mais ninguém. Vocês irão crescer ou se destruir. Ali, é incrível, a gente não precisa se preocupar com quem faz mal, com quem planeja o mal, com quem está de conluio, e quem está gastando dinheiro lá em feitiçaria. Por quê? Tem um Deus vendo tudo. O povo esquece que de Deus ninguém se esconde. Esconde da pastora, do pastor, mas de Deus. Qual lugar da terra que você vai se enfiar que você vai se esconder de Deus? E outra, Deus ele vê pensamento e coração. Então eu não preciso cometer o ato para ter errado. Só o que eu pensei, o que eu desejei, já estou errando. E aí o que vai acontecer com Davi? Ele vai a Saul, vê que a armadura não dá certo.
jogou 5 pedrinhas. A gente ouve falar da primeira peleja contra gigantes filisteus, não é? Mas em 2 Samuel, uma página anterior aqui, acho que é 21, vai me contar que Davi teve 4 outras pelejas contra gigantes filisteus. 5 pedrinhas, 5 gigantes. O que é que eu vou entender aqui? Quando Deus mandar eu e você para a batalha, primeiro Ele vai te ungir para você ter revestimento. Depois Ele vai te dar a ferramenta certa. Depois Ele vai te dar a estratégia. Porque quando Ele te manda para a batalha, Ele sabe que você vai vencer. Ele não te manda para a batalha para você perder e ser envergonhado. Ele te manda com a certeza da vitória. É por isso que você está cansado, achando que vai morrer no meio do caminho. Mas Ele já te ungiu, Ele já te preparou, Ele já te levou em mistério, Ele já te deu a estratégia, Ele já mandou você descer no jejum, Ele já mandou você se revestir, já mandou até para quem você tem que pedir ajuda em oração. Você está com medo por quê? Você está com medo por quê? Vamos lá, mais uma coisa que o texto me diz. Gigante. A Bíblia vai me dizer que Golias era grande. Ele era gigante. Segundo a história, Golias teria entre 2,70 e 3,30. Eu sou curiosa, né? Fui pesquisar. Gigante. Existe uma doença que as pessoas podem atingir essa altura entre 2,70 e 3,30, chamado gigantismo. Essa doença é uma má formação da glândula, que a pessoa cresce demais. O que eu vou entender aqui? Todo gigante que se levanta contra mim e contra você em perseguição, em afronta, em calúnia, é alguém doente. Porque pessoas curadas curam, mas pessoas feridas querem ferir. A segunda coisa que eu vou entender sobre gigante: gigante grita, gigante afronta, gigante amedronta, porque a estratégia dele é nos vencer pelo medo. Eu desafio você a folhear a Bíblia e me dizer um versículo. 5 gigantes, né? Me dizer um versículo que conte que um desses gigantes matou alguém. Não matou, porque a função dele era só colocar medo. O que é que eu entendo aqui? Eu não posso ter medo de quem se diz maior. Eu não posso ter medo de quem é grande. Eu não posso ter medo de quem está me perseguindo, me caluniando, me afrontando, porque somos gigantes. Quando ele perceber que o medo não funciona, que o medo está te funcionando a caminhar, ele é derrotado. Ele é derrotado. Você tem que aprender a dobrar o seu joelho com medo. Com medo, dobra o joelho com medo. Mas você nunca vai se levantar sem ter coragem. Porque diante do meu Pai eu chego com medo. Mas quando eu me levanto, Ele me dá força, Ele me dá autoridade, Ele me dá unção, Ele me dá estratégia, Ele me dá as pedrinhas. Aquilo que eu e você não conseguimos fazer por medo, no joelho Ele nos dá. E a Bíblia então vai dizer que Davi vence esse gigante. Quando ele vence esse gigante, ele tem que lidar com outra coisa. Porque às vezes é assim, a gente fica assim: não, eu vou vencer essa guerra e aí acabou, eu vou ter paz. Não, você venceu essa guerra, você vai ter talvez 5, 7 dias de paz. Ele vai vir embora. Por quê? Porque a intenção das guerras não é te acomodar, é fazer você subir de nível, é te promover. A função da guerra é te promover, é te forjar. A função da guerra é te fazer avançar. Olha para trás, olha quanta guerra que você achou que ia morrer, e elas te promoveram, elas te deram mais autoridade, elas te deram mais ousadia, elas te levaram em mistério com mais profundidade, elas fizeram você ser usada para alguém. Quanta guerra você achou que ia morrer, te promoveu. E aí quando essa guerra acaba, ele tem que lidar com uma coisa chamada inveja. Mas inveja de que ele ficou rico, milionário? Não. Ele tem que lidar com a inveja daquele que não suporta ver que o seu testemunho suplantou o testemunho de quem o antecedeu. Por quê? Saul está cada vez mais louco de tanto consultar outros deuses.
E quem é usado para acalmar Saul? Davi. Quando Saul ficava muito mal, Davi vinha tocar harpa. Eu vejo a todo tempo um Saul planejando e tentando mal contra Davi. E Davi faz o quê? Toca harpa. Toca harpa. Toca harpa para o teu inimigo. Toque a harpa para o seu inimigo de joelho. Ore pelo seu inimigo. Ore por quem te persegue. Porque esse mal que está atuando sobre essa pessoa, se veio por um caminho, por 7 ele vai ter que fugir. Nós não temos que odiar pessoas, porque pessoas são usadas pelo inimigo. Nós temos que odiar Satanás. Nós temos que odiar são os demônios. As pessoas são usadas. Como é que eu sei disso? Porque Davi tocava harpa. Saul ficava bonzinho, voltava normal. Saul só era mal quando estava sob a influência demoníaca. Tem gente que Satanás vai usar para te perseguir, para te caluniar, para te afrontar, porque ele sabe onde é a tua ferida. Ele sabe onde é o teu ponto fraco. E o que eu preciso aprender a fazer? Eu preciso descobrir onde é o meu ponto fraco e procurar me fortalecer. Eu preciso blindar o meu coração. Eu preciso blindar as minhas emoções. Eu não posso ser para sempre um crente dodói. Fulano me feriu, pastor, eu não quero mais saber de nada. Fulano me caluniou. Fulano não sei o quê. Não vou mais no círculo de oração, não vou mais voltar na igreja. Pastor, nós precisamos aprender. Que é isso? A vida é isso. O mundo não é cor-de-rosa. É um querendo puxar o tapete do outro, é um querendo o que o outro tem, é um que não suporta a sua cara por causa do que Deus te deu, do talento que Deus te deu. E não é só aqui não. Às vezes é dentro da casa. Às vezes é uma irmã que não suporta o brilho do Espírito Santo que tem na tua vida. Às vezes é um irmão que tem inveja porque Deus abriu a porta. Entre José, a inveja é entre os irmãos. Então nós precisamos entender que a natureza humana é má. E nós precisamos aprender a crescer em meio à selva, em meio à dor. Porque se nós fixarmos os nossos olhos no Senhor, nós vamos morrer. Mas se eu ficar olhando para o irmão, para isso, para aquilo, eu vou ser paralisada. Vou dar um exemplo para você, Ana. Enquanto Ana, toda vez que ia subir ao templo, olhava para as afrontas de Penina e se permitia que aquilo machucasse ela, ela não rompia. Por que ela não rompia? Ela não conseguia entregar sua melhor adoração a Deus. Ela não conseguia sacrificar. Ela não conseguia sequer pensar numa estratégia para sair daquela situação. Mas no dia que Ana se levantou e falou: chega! Esse demônio não vai me parar mais. Essa mulher não vai me fazer chorar mais. Essa mulher não vai me fazer desistir de adorar. Ela rompeu. Então você precisa tomar uma decisão. Esse homem não vai mais me ferir com palavras. Essa situação não vai mais me paralisar. A inveja, o ódio, a afronta, a calúnia não vão me impedir de crescer. Porque se estão jogando pedra em você, se estão tentando entulhar os seus poços, é porque Satanás já viu que esse poço vai dar água. É porque Satanás já viu que você se acha pequeno, mas na verdade você vai ser muito grande. Então o que vai acontecer? Ele tem que lidar depois com a inveja. E essa inveja de Saul vinha querendo paralisar ele. Porque ele ouvia. Começou a ter umas quadrinhas assim: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. E Saul começa a perseguir ele. Porque a notícia de que ele seria o próximo rei de Israel começava a rondar. Sabe o que é isso? É gente que não sabe fazer discípulo. É gente que quer controlar tudo. É gente que não sabe entender que Deus tem um chamado na vida. Acho que só eu sou profeta, só eu sou usado, só eu falo, só eu. Não, se eu não cantar, o fogo não desce. Não, se eu não for, o culto não acontece. Para com isso. Para com isso. Deus, ele sabe. E é tão ponto a perseguição na vida de Davi que Davi vai ter que fugir. E nesse caminho de fugir, ele se finge de louco. Ele entra numa caverna. Mas quando ele entra na caverna, ele pensa assim: agora acabou. Agora eu vou descansar, agora eu vou parar. A Bíblia me diz que começa a entrar dentro dessa caverna. Tudo de ruim. Bêbado, drogado, prostituta. Tudo naquela cidade, tudo de ruim foi entrando naquela caverna.
Davi então pensava, agora acabou para mim, agora eu vou parar. No pior momento da vida dele, ele viu pessoas o procurando. E essas pessoas queriam o quê? Queriam ajuda. Então Davi, no seu pior momento, abriu mão da sua dor para ajudar pessoas, para treinar pessoas, para cuidar de pessoas. E Davi então transforma aqueles homens que ninguém dava nada na sociedade, resgata a autoestima, a moral daqueles homens e transforma aqueles homens em valentes. E ele sai dali com um grande exército leal de soldados que o ajudariam durante um bom tempo em que ele vai ficar peregrino no deserto, até que Saul vai morrer e ele vai retornar a Israel para ser rei. E a Bíblia vai dizer que entre esses valentes haviam dois que eu quero ressaltar aqui. Um deles era Eleazar. O que significa Eleazar? Deus socorreu. A Bíblia vai me dizer que Eleazar, ele foi para a batalha, guerrear. E ele não olhava para a quantidade de guerreiros, para a força do inimigo. E ele começou a guerrear e a matar tanta gente, de tal maneira que a espada ficou colada em suas mãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Vai ter dia que você não vai ter força. Vai ter dia que você vai se sentir fraco. Mas você precisa aprender a colar a espada na sua mão. Porque ainda cansada, você é guerreira. Ainda cansada, você ainda é mais forte que muita gente. Ainda sem força, você consegue matar gigante. Ainda querendo desistir, com essa espada você pode levantar alguém. No seu pior momento, se você ainda tiver espada, você aguenta caminhar mais uma milha. E a Bíblia vai me dizer que ele então ficou com a espada colada. Aqui eu entendo, pode me acontecer tudo, mas se eu tiver a espada vai me reanimar, a espada vai me fazer ter uma palavra, a espada vai me dar força no dia mau. Por quê? Se eu vou fazer uma enquete aqui, quase todo mundo vai levantar a mão. Quantas vezes a gente não tem força para nada? Aquele dia que a gente quer ficar na cama só chorando. E alguém liga assim, ora por mim. Você pensa assim, Senhor, tenho força nem para mim, vou orar como por ela? Aí você começa a orar, o Espírito Santo vem, toma você em mistério, você entrega a revelação. Quando você termina aquela oração, você está cheio do poder de Deus. Você precisa entender que mesmo sendo valente, mesmo sendo guerreira, quando você optar por fazer algo por alguém e deixar a sua dorzinha de lado, Deus vai cuidar de quem você está ajudando, Deus vai te renovar, Deus vai cuidar de você, Deus vai fazer você se lembrar da armadura, Deus vai fazer você entender que mesmo parada, você consegue continuar guerreando. E o outro valente que eu quero falar aqui é Samar. O que vai acontecer com Samar? A Bíblia vai dizer que ele volta para sua terra. E havia um costume naquela terra que o povo plantava, regava, mas na hora da colheita vinham os inimigos filisteus para roubar. Sabe o que é isso? Você está orando 10 anos, 15 anos por um marido. Quando está perto de você, receber o fruto da oração parece uma morte. Sabe o que é isso? Você está plantando um milagre. Na hora da colheita vem inimigo. Sabe o que é isso? Você está guardando dinheiro para realizar um sonho. Quando está pertinho daquilo acontecer, estoura o encanamento da casa. Só que a Bíblia vai me dizer que Samar, ele fez uma opção. Ele se pôs no meio de um campo de lentilhas, sozinho, e o defendeu. Mas a Bíblia não me diz, pastora, que ele precisou guerrear, enfiar a espada em ninguém. A Bíblia me diz que Samar apenas se levantou e se posicionou como quem diz assim: hoje não, a partir de agora não, aqui você não vem mais, foi a última vez que você tentou, a partir de hoje não, chega, basta, você não consegue mais. E a Bíblia diz o quê? Tanto no caso de Eleazar quanto no caso de Samar, a Bíblia diz que eles se posicionaram. Mas quem que deu o livramento? Foi Deus. Quem guerreou aquela
livramento e da vitória a Deus. Você está achando que não vai conseguir, por quê? Se quem vai dar o livramento é Deus. A Bíblia vai me dizer que Samar se posicionou. Ele não precisou guerrear. Ele não precisou enfiar a espada em ninguém. Você não precisa bater boca com seu inimigo. Você não precisa responder a afronta. Você não precisa gritar. Você só vai se posicionar. Você só vai orar. Você só vai jejuar. Você só vai inventar um propósito novo, não sei. E Deus vai responder. Você só precisa se posicionar. Você só precisa entrar no seu quarto, dobrar o seu joelho. Você só precisa plantar. Porque você está plantando, não está vendo nada. Mas o cálice está enchendo. O cálice está enchendo. O cálice está enchendo. E a qualquer momento, a tua resposta de oração vai descer. E vai descer por quê? Porque em Daniel eu vou ver um homem que orava 3 vezes por dia. Um homem que se desviava do mal, um homem que tinha um espírito excelente. Ele começa a pedir ao Senhor uma resposta. E a Bíblia me diz que por 21 dias o príncipe da Pérsia resistiu. Todavia chegou um tempo em que Deus envia outro anjo para liberar a resposta. O que eu entendo aqui? Satanás, ele pode até travar por um tempo a minha e a tua vitória. Todavia Satanás não tem poder para mudar decretos que são estabelecidos por Deus. Satanás não tem poder para mudar a história que Deus já escreveu ao meu e ao teu respeito. O que eu preciso compreender? Que eu preciso me blindar. Que eu preciso blindar as minhas emoções. E todo dia ele vai mandar um dardo novo, uma flecha inflamada, para tentar me paralisar. Porque ele sabe que se você parar, você não vai viver milagre. Você não vai viver promessa. Mas se você perseverar, o próprio inferno vai se curvar a você. A boca que afrontou é a que vai anunciar o milagre. A boca que zombou é a que vai espalhar na rua toda. Ali vai, ó, Deus é na vida dela, Deus é na vida dele. Porque zombam de mim e de você somente até aparecer o fruto da oração. Quando chega o fruto da oração, eu sempre acreditei na senhora, pastora, a senhora era mulher de Deus. Missionária, eu sempre acreditei que o marido ia voltar. Irmã, eu sabia que Deus ia tirar teu filho das drogas. Mas essa boca estava te caluniando 1 ano atrás. Essa boca estava te apontando 6 meses atrás. E outra, os inimigos te suplicarão, te dirigirão súplicas no tempo da angústia. Porque a batalha que eu e você vencemos, Deus nos dá autoridade para ajudar outras pessoas naquele lugar. Eu preciso aprender a ser valente. Eu preciso aprender a ser valente com Davi. Eu preciso aprender a ser valente com os valentes de Davi. E não olhar para as situações, não olhar para as circunstâncias. Porque a minha função é guerrear no jejum e na oração. Mas a vitória, ela vem de Deus. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade.